Isso. O Fábio, se enxerga na tela, por favor? Enxergo, sim. Ei, Juliano, tudo bem? Isabela, tudo bem? Sim, professor. Então, vamos lá. Eu quero tratar hoje e na semana que vem, eu separei duas partes, cujo título é Continuidade das raízes com respeito aos coeficientes de um polinômio. Eu quero convencê-los do que se trata do problema e propor hoje e na semana que vem a solução do problema. Ok? A explicação do problema era mais ou menos razoável, mais ou menos fácil. Se tiver dúvida, tem que protestar. Mas a solução não é tão gratuita assim. A construção da prova do teorema da continuidade das raízes com respeito aos coeficientes do polinômio, e usando matemática elementar, ela é muito longa, demanda muita coisa. Então, nós vamos fazer em duas partes, mas para simplificar um pouco, eu vou colocar dois resultados que eu vou usar, um hoje e um na semana que vem, que dão sustentação à prova. Esses resultados também não são gratuitos, mas são aprendidos por aí, principalmente no curso de matemática. Ok? Então, essa é a estratégia que nós vamos seguir. Eu vou explicar os teoremas que eu vou usar, um hoje e um na semana que vem. Tá? Muito bem. As referências para essa aula de hoje e da aula da semana que vem, hoje, principalmente esse, tá? Esse Herman Lozada Cruz é um professor do IBIUS, que já conheceu, né? E esse eu vou usar mais na semana que vem. Ok? Tá? Eles são fáceis de achar, esse se acha facinho, esse também se acha facinho, tá? Então as referências estão aqui. E os dois tratam disso, né? Sobre a dependência contínua das raízes de um polinômio sobre os seus coeficientes, e uma aplicação simples do teorema da função implícita, que é o que eu vou usar hoje. Num caso específico da dependência contínua das raízes com respeito aos coeficientes do polinômio. Tá? Vou tentar primeiro convencê-los do problema. Isabela, Juliano e Fábio, eu não estou vendo vocês, a qualquer momento pode me interromper. Tá? Tá ok. Polinômio com coeficientes reais. Para a gente é a mesma coisa de uma função polinomial com coeficientes em R. Tá? Os coeficientes dos AI são todos reais. Estamos, em particular, interessados em estudar como variam as raízes de uma em função dos seus coeficientes. O que é que eu quero dizer com isso? Mais precisamente, você pega um outro coeficiente Q, que tem coeficientes Dn de 1 até D0. Suponha que os coeficientes, os Bs, estejam próximos dos As. Ok? Será que as raízes do Q estão próximas das raízes do Q? Então, essa é a ideia. A ideia da matemática dependência contínua é isso. Se dois objetos estão próximos, alguma coisa sobre eles, no caso as raízes, devem estar próximas. Tá? Essa é uma ideia intuitiva que a gente tem. Errado, mas intuitiva. Tudo bem? Tá? Então eu preciso dizer o que é isso, próximo, etc. Né? Vamos lá. Não hoje, mas semana que vem eu vou trabalhar com um polinômio mônico. E não vou dizer mais nada. O coeficiente líder aqui é 1. Tá? Muito bem? Então, exemplo, você considera esses dois polinômios. Aqui, mônico, 1 mais 1x vezes 6, 11 décimos, então esse coeficiente está próximo desse, né? Aqui é 10 décimos. Ok? 12 décimos está próximo desse, que é 10 décimos. E 55 décimos, que é 5,5, está próximo desse, que é 6. Ou seja, eu peguei dois polinômios com coeficientes reais. No certo sentido, os respectivos coeficientes estão próximos. A pergunta é, as raízes estão próximas? Sim. Você calcula as raízes. Aqui é trivial, menos 3 e 2. Isso aqui você faz uma continha. É menos 2,84 e 1,75. Então, essa raiz está próxima dessa e a raiz está próxima dessa. Ok? E a ideia é o seguinte.
eu posso ter essas raízes mais próximas dessas se eu diminuo aqui a diferença entre eles. Ou seja, se o 11 quintos está mais próximo de 1, se o 11 décimos, desculpa, está mais próximo de 1, se o 12 décimos está mais próximo de 1, e se o menos 55 décimos está mais próximo de menos 6. Ou seja, se eu pego um outro polinômio, cujos coeficientes estão mais próximos desse, a ideia intuitiva é que as suas raízes estão mais próximas desse. Eu fiz o gráfico aqui. Tá? O gráfico em amarelinho é o gráfico do Q, é o gráfico do Q, e o gráfico azulzinho é o gráfico do P. Então, eu tenho uma pouca diferença aqui entre os gráficos, portanto, as raízes estão perto. Ok? É óbvio que isso é um exemplo. Se faz teoria com um exemplo, vou dar uma ideia. Tá? Por outro lado, pega esse polinômio S. Ele é um polinômio quartil. Está fatorado aqui por um quadrático e por um quadrático. E o T é um polinômio quartil. Observa que esse coeficiente é igual a esse é igual a esse é 10 décimos, esse é 11 décimos, esse é igual a esse é igual a esse, aqui é 4 décimos, né? Okay? 40 décimos, aqui é 41 décimos. Então, esse coeficiente está perto desse e esse está perto desse. Ok? No entanto, as raízes desses são reais repetidas e as raízes desses são complexas conjugadas, que não são reais. Ok? Você faz a continha, que as raízes do S são menos 1 e 2, cada uma delas tem multiplicidade de 2, enquanto as raízes do T não são reais. Menos 1 mais ou menos I, raiz de 1 décimo, 2 mais ou menos I, raiz de 1 décimo. Ora, mas então esse camarada tem um par de raízes reais, no eixo X, e esse não tem raízes reais. Então, grosso modo, parece que elas não estão perto, né? Mas estão perto, né? E C. Olha isso aqui como sendo menos 1 mais 0i, está bem pertinho desse número pequeno. E esse aqui, 2 mais 0i, está bem pertinho desse. Então, de fato, elas continuam próximas. Mas não agora em termos do gráfico. Porque o gráfico, o do amarelo é do S, desculpa, o S é o quê? T, não tem raízes reais e não intersegue o eixo X, e o gráfico aqui intersegue. Ou seja, eu variei um pouquinho os coeficientes, o gráfico subiu. Mas as raízes continuam próximas, em C. Para ilustrar isso, ó, aqui, para ilustrar isso, você cria uma bolinha, um disquinho no plano complexo. Aqui, pessoal, nós vamos fazer no plano complexo. Tá? Aqui é o plano complexo, aqui é o eixo real, aqui é o eixo imaginário. Tá? Aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho 2. São as raízes reais, mas identificadas no plano complexo. E aí eu vou criar uma bolinha, um disquinho de raio 1/3. Um disquinho de raio 1/3 aqui, e um disquinho de raio 1/3 aqui, por exemplo. Tá? E se você calcula as suas raízes, faz um desenho, as suas raízes, quais raízes? Essas aqui, menos 1 mais um bolinho, que é o bolinho de raiz de 1 décimo, menos raiz de 1 décimo, 2 mais raiz de 1 décimo, 2 menos raiz de 1 décimo. Ok? Ou seja, as raízes vermelhas, que são as raízes do novo polinômio, que eu perturbei um pouquinho os coeficientes, permanecem próximas das raízes do meu coeficiente, do meu polinômio antigo. Só que agora não em F, mas em C. Tá? Então, quando nós dissermos que as raízes variam continuamente com respeito aos coeficientes, é nesse número aqui. Tá? Se os coeficientes estão próximos, as raízes dos respectivos polinômios estão próximas. Próximas, no plano, é dentro de disquinhos. Tá claro? Tudo bem? Juliana, tudo bem? Isabela? Professor João, Fábio, tudo bem?
Tá ok. Até agora é ok. Tá? Então, aqui, o que eu falei, aqui eu destino, em cima, aqui está o eixo real, aqui está o eixo imaginário, aqui é -1, aqui é 2, o destino, as raízes reais do meu polinômio e as raízes complexas conjugadas do meu polinômio modificado. Ok? Tá? Muito bem. Deixa eu avançar mais um pouco. Coincidentemente, eu vou colocar uma frase aqui e vou trazer um texto que é a aula que eu vou dar hoje à noite para a turma de equações diferenciais. Tá? Então, frases do seguinte tipo aparecem com frequência em livros e artigos de matemática. As raízes de um polinômio dependem continuamente dos coeficientes desse polinômio. Ilustração, aqui, do livro do Hirsch, Meir e Devane, aqui. Para provar que esse conjunto M é aberto, considere o polinômio característico, que é um tipo de polinômio, tá? De uma matriz N por N. Se variamos as entradas da matriz ligeiramente, então os coeficientes do polinômio característico variarão ligeiramente, portanto, as raízes do polinômio característico em C se moverão ligeiramente. Ok? Então, assim, se começarmos com uma matriz que tem valores distintos, próximo dessas matrizes terão valores distintos. Ok? É que você mostra a propriedade de ter valores distintos, ou seja, raízes do polinômio característico distintos é uma propriedade aberta. Então, ele está usando fortemente uma frase desse tipo aqui. As raízes de um polinômio dependem continuamente dos coeficientes do polinômio. Ok? Agora, isso é blá de caminhar aqui na Avenida BQS. Como é que a gente traduz isso de maneira minimamente razoável? Traduz assim, tá? Dessa maneira que eu vou falar. Você pega um número complexo Z0 e um número real R positivo. E eu vou definir esse conjunto como sendo a bola, o disco, de centro em Z0 e raio R. São todos os números complexos que têm distância menor do que R. Ok? Então, pictoricamente, você tem aqui o Z0, você fixa um R positivo, e aquele conjunto é esse aqui. A bola ou disco de centro Z0 e raio R. São todos os números complexos cuja distância até o Z0 é menor do que R. Aqui está o raio da bola. Ok? Então, a ideia é de proximidade no plano, distinto. Tá? Quanto menor o R, mais próximos os pontos estão do centro. Quanto maior o R, mais distantes os pontos estão do centro. Ok? Nada demais. Fazendo isso, tá? Considere um polinômio. Esse é o polinômio que nós vamos considerar. Então, pessoal, t de x igual a 0 mais a 1 de x mais a nx elevado a n. Esse é o 1, pessoal. Você fixa um polinômio. Esse aqui. Tá? Com as suas raízes listadas com as suas multiplicidades. Então, se o Z1 é raiz dupla, ele é listado duas vezes aqui e assim por diante. Ok? Você lista as raízes. Então, um polinômio com coeficientes reais, de grau N, tem N raízes listadas com as suas multiplicidades, que são números complexos. Eventualmente são números reais, mas são complexos da forma real mais zero. Ok? Tá? Guarda isso, nós são as raízes aqui, Z1 até Zn. Z1 até Zn em C são as raízes de P. Muito bem. Eu vou considerar o Rn mais 1, espaço euclidiano, com a norma euclidiana usual. Não preciso dizer mais do que isso. Tá? Eu vou considerar um vetor A no Rn mais 1 como sendo um vetor dos coeficientes de P. Ok? Então, eu vou identificar o meu polinômio com a n mais 1 dupla dos seus coeficientes. Então, aqui eu vou chamar de A, o A0, o A1, até o AN, que é um ponto aqui do Rn mais 1. Tem n mais 1 coordenadas. Ok? Então, eu identifico no meu polinômio um ponto do meu espaço Rn mais 1. Quem são as coordenadas? São os coeficientes do meu polinômio. Nessa ordenação que eu estou fazendo. Ordem crescente dos monomes.
0 é o primeiro, a 1 é o segundo, assim por diante. Tá? Muito bem, feita essa conversão, tá? Eu defino então o vetor do RN mais 1, que é formado pelos coeficientes do meu polinômio. Lembrar que nós estamos trabalhando com coeficientes reais. Tá? Muito bem. Então, o que eu quero dizer com dependência contínua das raízes com respeito aos coeficientes? Eu quero dizer isso. Teorema 1. Eu vou ilustrar. Então, você tem um plano complexo. Você tem as n raízes do seu polinômio P. Suponha que está aqui. Z1 está aqui. O Z2 é o complexo conjugado. Lembrar que se eu tenho uma raiz, a sua complexo conjugado também é raiz, porque os coeficientes são reais. Suponha que o Z3 esteja aqui. O Zn mais menos 1 está aqui. E o Zn está aqui. Então, dado Epsilon maior que zero, o que eu faço? Qualquer. Eu coloco bolinhas aqui de raio Epsilon. Fixo o raio. Em todos eles. Então, todas essas bolinhas têm raio Epsilon. Todas aqui, tá? Epsilon, 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 Epsilon. Faço isso com todos. Vou ter N destinos de raio Epsilon. Ok? Com dado esse Epsilon, eu construo isso. Tá? O que diz o teorema? O teorema 1. Existe um delta positivo, tal que, permita voltar ali, tal que, se o meu polinômio Q tem coeficientes D0, D1, Dn, ou se o meu polinômio Q de x é D0 mais B1x mais Bnx elevado a n, com coeficientes reais e a distância desse coeficiente B até o coeficiente A é menor do que delta, ou seja, nesse mundo Rn mais 1, esses pontos estão próximos. Ok? Se isso acontecer, então as raízes de Q estão dentro da união dessas bolinhas. Vamos ver se concorda comigo aqui. O dado epsilon existe um delta tal que se meu polinômio Q é tal que esse ponto B0, B1 até Bn está próximo desse ponto, próximo ou menor do que delta. Então, esse coeficiente, descobrir esse polinômio, tem as suas raízes contidas na união dessas bolinhas. Então, o W1 aqui, o W2 aqui, o W3 aqui, o Wn-1 aqui e o Wn aqui, victoriamente. Ok? Ou seja, eu quero mais perto, eu diminuo o epsilon. Quando eu diminuo o epsilon, eu diminuo esses disquinhos, diminuo o raio. Se eu pegar o meu, vai existir um delta, tal que se eu pegar os coeficientes de Q mais próximos dos coeficientes de Q, as raízes de Q estarão ainda dentro dessas bolas. Diminua o bolinho. Mesma coisa. Então, isso é o sentido matemático de dizer que as raízes dependem continuamente dos coeficientes do polinômio. Ou seja, se eu quero que as raízes, a maneira correta é essa, se eu quero que as raízes de Q estejam próximas das raízes de P, eu tomo os coeficientes de Q próximos dos coeficientes de P. Ok? Ou seja, não tem como, grosso modo, a ideia de continuidade lá do cálculo 1, né? Se eu variar um pouquinho, não tem como meu gráfico pular muito. Mas essa ideia é aqui só que num outro contexto. Ok? Contexto de raízes e de coeficientes de polinômio. A demonstração desse teorema, ela não é tão gratuita. Então, nós vamos ver um caso particular hoje e completar na semana que vem. Hoje, nós vamos ver o caso onde as raízes de P são reais distintas. O primeiro exemplo que eu fiz. Vamos lá no primeiro exemplo. Opa! Volta lá no primeiro exemplo. Volta lá no primeiro exemplo.
aqui. O primeiro exemplo é esse, né? As raízes de P são reais distintas. Então, se as raízes de P são reais distintas, o gráfico corta o eixo X transversalmente. Então, se eu variar um pouquinho, o gráfico daqui vai estar perto. Então, as raízes variam continuamente. Ok? Nós vamos ver esse caso hoje. Se estende isso de maneira quase imediata para raízes complexas conjugadas distintas, de multiplicidade 1. Ok? Mas não dá conta das raízes reais repetidas e das raízes complexas repetidas. Nós vamos ver isso na semana que vem. Está claro o cenário? Álvaro? Ana? Outra Ana, por favor. Beatriz? Está claro? Rafaela? Está claro? Tudo bem? Muito bem. Tá? Vamos lá, deixa eu avançar aqui. Onde é que eu estava? Aqui. Tá? Então, nós vamos fazer algumas continhas, eu defini algumas coisas só para fixar a notação. Considere o P como em 1, aqui, tá? Dizemos que x0 em R, hoje em R, tá, pessoal? É uma raiz ou um zero simples, desculpa, uma raiz, se ele anula no P. Então, P de x0, x0 em R, x0 em R é zero de P, ou raiz de P, se o P do x0 é zero. Ok? Nada demais? A gente sabe disso? Muito bem. Proposição, aí tem proposição imediata. Trivial. A gente está acostumado a usar toda hora isso. Só escrevi para. Se o x0 é raiz de P, então existe um outro polinômio, tá? Que pode ser constante, obviamente, depende de P, tal que o P se fatora. X menos x0, Q de x. Tá? Então, essa é a proposição 1. Proposição 1, deixa eu deixar anotado aqui. Não, demais, né? A prova é trivial. Proposição 1. Se o x0 em R é raiz de P, então o P de x se escreve como x menos x0, Q de x, onde o Q de x também é positivo. Ok? Nada demais, então vamos lá. Prova. O P de x0 é zero, então é P de x menos P de x0 é P de x, isso aqui é zero. O P de x é isso aqui. O P de x0 é isso aqui. Aplicar o x igual a x0. Tiro os parênteses, o A0 cancela com A0, ou seja, o termo constante cancela. Eu coloco o A1 em evidência, fica x menos x0. Coloco o A2 em evidência, fica x ao quadrado menos x0 ao quadrado. Coloco a n em evidência, fica xn menos xz. X elevado a n menos xz elevado a n. Cada parêntese desse é divisível por x menos x0. Então eu coloco x menos x0 em evidência. Sobrou A1 mais A2. X mais x0 mais A, até chegar aqui na frente, e chama isso tudo de Q. Nada mais. Okay? Nada mais, só brincar com isso. Tá? Ou seja, se eu tenho um zero ou uma raiz de P, então o P se fatora dessa maneira. Ok? Muito bem, vamos avançar. A raiz ou zero é simples se esse camarada aqui não se anula no x0. Essa é a definição que está me dando. Então, x0 é a raiz. Bom, se a raiz vale esse, depois, né, pessoal? Vale essa escrita, é a raiz simples. Se o Q avaliado em x0 não é 1. Eu aplico a proposição 1, porque ele é a raiz, e aplico o x0 no Q. Se ele for diferente de zero, a raiz é simples. Ok? Tá? Essa é a definição. E, tá? E a proposição que é imediata, tá? É a seguinte. Tá? Antes de anunciar a proposição, se o Q de x0 é zero, então a raiz não é simples, eu aplico, como ele é raiz do Q, eu aplico essa proposição para o P. Desculpa, para o Q. Então, o Q de x é x menos x0, que multiplica com R de x. Portanto, quando eu vou botar lá em 2, o P de x era x menos x0, Q de x. Então, ficou x menos x0 é R de x. X menos x0 ao quadrado. Ok?
Ok? E assim continua. O x0 é raiz do r de x. Aplico de novo a proposição. Tá? Mas se eu derivar 2 aqui, pessoal, derivado usual, só para recapitular, de 2 aqui, se eu derivar, que é o P' de x? É derivado do produto, é derivado do primeiro que vai dar 1, vezes o P de x, mais x menos x0, P' de x. Já está escrito aqui em 3. Ok? Tudo bem? Tá? Ora, mas se eu aplicar o P' no x0, vai aplicar o Q no x0, isso aqui se anula. Então ficou só isso. E a proposição diz o seguinte: se eu tenho uma raiz simples, o P de x0 é diferente de zero, portanto, a derivada do P no x0 é diferente de zero. Por outro lado, se a derivada do P no x0 é diferente de zero, o Q é diferente de x0 é diferente de zero, eu tenho uma raiz simples. Ou seja, em vez de ler a raiz simples aqui, x0 é uma raiz simples, se ele for raiz, se ele anular o P, e não anular o igual. Isso aqui tem que ser diferente de zero. Ok? Não, demais, né? Por isso, voltando ali, o que nós vamos fazer? Proposição 2. x0 é uma raiz simples de P, se ele for raiz, obviamente, e não anula a primeira derivada. Isso aqui é diferente de zero, portanto, isso é diferente de zero, portanto, a raiz é simples. Não, demais, né? Só usar essa expressão. Tá? Muito bem. E esse é o teorema que nós vamos discutir hoje. É uma versão mais simples do teorema geral, que é o seguinte: considere o polinômio P como em 1, aqui, tá? Se x0 é uma raiz simples de P, então x0 varia continuamente com os coeficientes. Ou seja, as raízes simples de um polinômio, reais, no meu caso, variam continuamente com os coeficientes do P. Ok? Nesse caso é muito simples, porque eu tenho aqui o seu polinômio, x0 é uma raiz simples, por exemplo, essa aqui. Ele se anula com o corte ao eixo x, e o corte é transversal, a interseção transversal, porque a derivada não se anula. Ok? Então, se você mudar um pouquinho o gráfico, os coeficientes do polinômio, o gráfico vai mudar um pouquinho, e essa raiz vai ficar próxima. Ok? A questão é como é que demonstra isso. Ok? Então, hoje nós vamos fazer da raiz real simples. E o teorema é exatamente esse que está dando. Tá? Se P tem uma raiz simples no ponto x0, então essa raiz simples varia continuamente com os coeficientes. Ok? Essa ideia aqui permanece lá. Só que muito mais simples. Como é que a gente faz isso? Eu tenho que usar algum resultado, para não ficar muito extenso, e eu vou fazer pelo teorema da função implícita. Todo mundo que estudou um pouquinho de matemática já deve ter tropeçado com esse teorema. Eu vou enunciá-lo aqui, um enunciado que pode ser encontrado no livro do Rudin, ou qualquer livro de análise matemática, mais sério, ou qualquer livro de cálculo que traga alguma coisa sobre o teorema da função implícita. Tá? E aqui está o enunciado. Vou deixar aqui. Tá? Você tem f, uma função de w, que está contido aqui no Rn mais 1. É claro que eu vou colocar um enunciado propício para nós aqui. Cartesiano R, tomando valores reais. Aqui mora a minha variável y, aqui mora a minha variável x, e aqui eu tenho f de yx. Ok? Uma função que é de classe C1, ou seja, eu posso tomar derivadas parciais aqui. O y tem n mais 1 coordenadas, eu posso tomar derivadas parciais com respeito a essas n mais 1 coordenadas, posso tomar derivada parcial com respeito a x, e essas n mais 2 funções são funções contínuas. Ok? Isso significa dizer que essa função é de classe C1. A nossa vai ser analítica. Né?
Suponha que você tenha um ponto aqui dentro, um ponto y0, x0 em W, que tem a seguinte propriedade. O f do y0, x0 é 0, e quando eu derivar f com respeito a x, e aplicar no y0, x0, isso aqui não é 0. Está escrito ali. Tá? Está ali. Tá? Aqui. Você tem um ponto no seu domínio, tal que a f anula nesse ponto, mas a derivada parcial não. Tá? O que diz o teorema da função implícita? Diz que tem um intervalo em torno do x0, lembrando que x0 mora em R, então tem um intervalozinho em torno dele, que tem um conjunto que contém o ponto y0, que é uma vizinhança do y0 e R mais 1, e uma única função. Aí está o ponto, tá, pessoal? E aqui vocês vão ter que acreditar em mim. Tá? Pictoricamente é o seguinte: você tem a reta real aqui, você tem o RN mais 1 aqui, você tem aqui o y0, você tem aqui o x0, você tem o ponto aqui, x0, y0, x0. Ok? Vai ter um intervalozinho aqui, I, e vai ter um conjunto aqui que eu estou chamando de V, tá? E uma única função que vai de V e I, existe uma única função G que vai daqui em I, V e I, e para cada Y eu vou ter um X que mora aqui, que é o G de Y, tá? E mais do que isso, essa função satisfaz o seguinte, deixa eu passar para cá, essa função satisfaz a seguinte coisa. O y0 está aqui dentro do V. Então, quanto é que dá o G do y0? Dá exatamente o x0. E, quando eu trocar o x por G de x, e aplicar a minha f, ou seja, eu estou aplicando a f no yx. Mas, quando eu trocar o x por G de x, a f aplicada em y, G de y, que é o meu x, continua sendo zero para todo o y. Tá? Eu não vou perder tempo para desenhar, para explicar. Esse é um teorema importante que, grosso modo, a gente usa demais em matemática, principalmente análise de hipótese. Okay? Uma hora a gente pode olhar a demonstração, pode olhar o que implica. Hoje eu vou usar esse teorema. Eu vou usar que nessas duas hipóteses aqui, eu garanto isso para baixo. Eu garanto que tem um intervalo em torno do x0 e uma vizinhança em torno do y0, uma função única que vai de V para I, e para cada y faz corresponder o x, que é o G de y, com a propriedade que ela se anula, que ela é x0 no y0, e o f do y, x, que é o G de y, é igual a 0 para todo y. Ok? Esse é um teorema, um resultado de matemática. A gente vai usar isso aqui. Alguém nunca ouviu falar do teorema da função implícita? Beatriz? Não? Ana? Não, também? Rafaela? Ana? Aura? Vocês estão fora da universidade. João? Não é possível. Não é possível. Rafaela? Isso é um teorema mais fundamental que a gente tem para fazer matemática. O mesmo aspecto da matemática é análise ou cálculo. Temos que saber esse teorema. Posso falar mais sobre ele depois. Juliana, você conhece esse teorema da função implícita? Ok, Isabela? Isabela? Muito bom. Oi, tá me ouvindo? Você já viu o teorema da função implícita ou uma versão do teorema da função implícita? Não. Essa versão que eu estou colocando aqui, ela não é a mais geral, tem mais consequências, eu só tirei o que precisamos para a aula de hoje. Tá? Existem informações muito mais gerais do que essa, mas essa é uma delas. Tá? A gente não pode passar qualquer estudo em matemática e não ter contato com o teorema da função implícita. Tá? Muito bem? Então, prova. O que nós queremos provar? Estamos aqui. Nós queremos provar que pega um polinômio P como em 1, x0 é uma raiz simples, então ela varia continuamente com respeito aos coeficientes de P.
Ok? E para provar, eu vou fazer o uso aqui, principalmente aqui dessa conclusão que a gente está tirando. Vamos lá. Vocês entenderam? Chama atenção. Bom, primeira coisa, eu preciso definir a minha função f. A minha função f vai de um conjunto do Rn mais 1 cartesiano f. E toma valores reais. Bom, tá na cara, né? Eu pego os coeficientes que eu chamei de A. A 0 é um ponto do Rn mais 1. E pego x, que é em f, e faço essa função que está aqui. Defino essa função que nada mais é do que uma função polinomial correspondente, que tem coeficientes A e incógnita x. Ok? Está definida a minha função. Tá? A é um ponto do Rn mais 1 e x é um ponto de f. Bom, está na cara, né? Isso aqui é uma função polinomial. Essa função é mais do que C1. A gente está admitindo que ela é C1 e basta para aplicar o teorema da função implícita. Tá? Muito bem? Então eu pego um polinômio P índice 0 sobre índice 0, que tem coeficientes A0, 0, A1, 0, AN, 0. Então esse é o ponto base. Ok? E esse polinômio terá uma raiz simples. Aí eu vou mostrar que quando eu perturbo esse polinômio, as raízes permanecem próximas dessa raiz simples. Ok? Varia continuamente. Tá? Então, esse é o polinômio de partida. Tá? Muito bem? Então, para esse polinômio, quando aplicar a minha função f, o f aplicado nesses coeficientes x0 vai ser o polinômio onde o x é igual a x0. Ora, mas por hipótese, eu estou supondo que o x0 é a raiz do meu polinômio. Então, isso aqui se anula nesses coeficientes e para esse x0. Tudo bem? Tá? Não demais. Hipótese que eu tenho uma raiz simples. Só usei por enquanto que eu tenho uma raiz. Agora eu vou usar. Então, observa aqui, o f aplicado no nosso y0, x0 é 0. É exatamente o que eu tenho aqui, né? O f aplicado em x0 e y0 é 0. Aqui está o A0 e aqui está o x0. O nosso y0 é o A0. E volta aqui. O f aplicado em y0, eu estou chamando de A0, x0 é 0. Para aplicar o teorema da função implícita, basta mostrar que a derivada da f com respeito a x, aplicada nesse ponto, não é 0. Aí eu posso usar o teorema da função implícita, porque eu estou nas hipóteses do teorema da função implícita. Ora, mas o x0 é a raiz simples daqui. Tá? Estou fazendo isso. A derivada da f com respeito a x, aplicada naquele ponto, é exatamente a derivada do meu polinômio P0 aplicado em x0. Como a raiz é simples, proposição 2, a derivada é diferencial. Então, estou exatamente nas hipóteses do teorema da função implícita. O teorema da função implícita diz que existe uma vizinhançazinha do x0, existe uma vizinhançazinha, cadê meu gráfico? Quando você passa o gráfico aqui, existe uma vizinhançazinha do x0, ok? E uma vizinhançazinha dos coeficientes do polinômio, lá no mundo dos coeficientes, e uma única função contínua que vai dessa vizinhança dos coeficientes nesse intervalo, que para cada y associa o x, que é o g de y, com qual propriedade? Quando eu pegar o A0 aqui, o g do A0 é o x0, consequência do teorema da função implícita, e quando eu aplicar no A, volta lá no teorema da função implícita. Volta. E quando eu aplicar. Quando eu aplicar no y, g de y, continua sendo 0 para todo y. Ok? Então, quando eu aplicar em A, g de A, isso vai ser 0 para todo A naquela vizinhança. Estou fazendo isso. E quando eu aplicar no A, g de A, isso aqui é o nosso x. G de A é o nosso x. Para cada A eu tenho um x. Podia colocar x e índice A só para ficar fácil. Então, o teorema da função implícita diz que o f de A, g de A, é 0, qualquer que seja
seja o A em V. Está escrito aqui. Tá? Okay? Para todo A em V. Ora, você está dizendo, então, que esse polinômio que está aqui, que tem coeficientes A0, A1, A n, tem uma raiz no x igual a g de A. Ok? Portanto, como g de g é uma função contínua, o A, se o A está perto do A0, o g de A vai estar perto do x0, porque a g é uma função contínua. Então, as raízes variam continuamente com os coeficientes do polinômio. Na hipótese de que as raízes, nesse caso, as raízes são reais distintas. Ok? Uma aplicação imediata do teorema da função implícita. Então, em resumo, o que está sendo informado em 6 aqui é que a correspondente função polinomial, essa aqui, tem um zero em g de A. Próximo de x0, porque a função g é contínua, para todo coeficiente próximo do coeficiente A0, que é o coeficiente do polinômio P0. Só isso. Não é nada. Aplicação imediata. Com mudanças simples, pegando o teorema da função implícita em C, se faz a mesma prova para raízes complexas distintas. Não muda nada. Só ver a adaptação do teorema da função implícita, em vez de aplicar em F, e aplicar em C. Você pega Rn mais 1 cartesiano C. Ok? Vale a mesma brincadeira. Então, o que falta mostrar é como é que variam as raízes quando você tem raízes repetidas. Não dá para usar isso aqui. Nós usamos aqui que a derivada da f com respeito a x aplicada no ponto é diferente de zero. Se a nossa raiz é simples. Senão não cabe o teorema da função implícita. Ok? Muito bem, eu quero terminar com algumas observações. A primeira é essa aqui. Aqui eu estou chamando de Z para manter a coerência com o livro de onde eu tirei. Mas o Z é real. É um polinômio em F. Tá? Fatorado. Z menos Z1, desculpa, Z menos 1, Z menos 2, Z menos 20. Então é um polinômio de grau 20 com raízes reais distintas. As raízes estão 1, 2 até 20. Ok? Tá? A brincadeira é o seguinte. Eu quero perturbar esse polinômio. Tá? E a perturbação é adicionar nele epsilon z elevado a 19. Ok? Então, aqui o P de Z, eu estou somando epsilon z elevado a 19. Ok? Então, eu pego o P de Z e somo epsilon elevado a 19. A pergunta é o que acontece com essa perturbação. Ok? O autor do livro diz que as raízes não variarão continuamente. Okay? Como as raízes são simples, o teorema que nós acabamos de demonstrar diz que as raízes aqui variam continuamente quando você perturba esse polinômio. Quando você dá essa perturbação, as raízes do novo polinômio estavam próximas, mas próximas em C. Ok, pessoal? Não necessariamente em R. Porque essa perturbação pode não ser pequena. Tudo bem? Tá? E de fato, se você faz análise, o livro faz análise, é o seguinte, aqui é o livro de onde eu tirei, ele analisa primeiro com epsilon menos 2 elevado a menos 23. Parece pequeno, né? Parece pequeno, mas não é. Mas com menos 2 elevado a menos 55, a gente vê que as raízes estão pertinho de fato. Ok? O problema é como interpretar isso. Nós interpretamos, de um modo geral, a continuidade erradamente. Aqui dado epsilon, dados disquinhos, existe um delta tal que, se os coeficientes estão próximos de delta, as raízes estão próximas de epsilon. Ok? Não o contrário. E a gente faz o contrário. Se eu variar um pouco os coeficientes, a raiz, os zeros variam um pouco. Não o contrário. Se você quer que os zeros variem um pouco, existem perturbações pequenas com que ele varia um pouco. Essa aqui não é pequena. Como é que a gente mostra isso? Eu peguei do livro. As raízes são 1, 2 até 20, certo? Quando você coloca a perturbação aqui, opa,
menos 2 elevado a menos 23, as raízes ficam com 9 casas decimais. 1, 2, 3, 4, o 5 já variou um pouquinho, o 6 variou um pouquinho, o 7 variou um pouquinho, o 8 variou um pouquinho, o 9 variou um pouquinho, e o 20 variou um pocão. Mas cadê o resto do meio do caminho? 10, 11, 12, ficaram raízes complexas complexas. Ok? Aquela perturbação, embora as suas raízes sejam reais distintas, a perturbação não é suficientemente pequena. O seu gráfico mudou tanto que onde cortava aqui no 12, não corta mais no 12. Está lá no complexo, né? Aqui. Tá? 11.7, mais ou menos alguma coisa imaginária. Ok? Mas continua valendo essa figurinha aqui. Ok? As raízes estão próximas. Eu quero reais distintas próximas. Então, o 10, o 2 elevado a menos 23 não é bom. Você tem que diminuir mais ainda. E quando você diminui para menos 2 elevado a menos 55, elas ficam todas reais próximas. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 9 casas decimais, bate. Aqui o 11 está pertinho, o 12 está pertinho, o 13 está pertinho, o 14 está pertinho, o 15 está pertinho, o 16 também, 17, 18, 19 e 20. Ok? Então, cuidado, pessoal. O teorema diz que se você fixa o epsilon, se você fixa a variação, existe um delta que, se você ficar próximo, as raízes estão próximas. Tá? O 2 elevado a menos 23, em R não faz isso. Você tem que olhar em C. Eu quero que as raízes fiquem próximas em R das raízes reais distintas. Eu tenho que pegar uma perturbação menor. Os coeficientes têm que estar mais perto. Esse delta, esse epsilon aqui, tem que ser mais vertido. Nele menorzinho. Ok? Tá claro? Brincadeira? E por incrível que pareça, o sujeito ele usa esse exemplo para afirmar que as raízes não variam continuamente. Né? Ele mesmo dá o contra-argumento, né? Diminuir a perturbação, as raízes estão próximas. Ok? Tá claro? Álvaro, Ana, Rafaela, outra Rafaela, outra Ana, Beatriz, João, Anísio, Matheus. Muito bem. E aí está o envio. Engraçado, tem 50 anos, 60 anos, parece. Parece que hoje, né? Eureka, finalmente o sistema ideal. Nós é que escolhemos. De modo geral, eles escolhem a gente para votar. Okay? Isso de 60 anos atrás não tem para. Luiz, essa ideia de perturbar o gráfico assim, parece que valeria também para a função analítica, assim, olhando os coeficientes dela. Sim. Os zeros simples de uma função variam continuamente com os coeficientes da função. Você fazia a adaptação pertinente. No caso de função geral, de função contínua geral. Mas o problema é que você pedir que duas funções contínuas sejam próximas, parece que você já está falando aqui. Isso. Você está falando dos zeros estão próximos, né? Ok? Mas no fundo é isso, né? A ideia aqui é. Quando você fala da função polinomial, você está falando dos coeficientes. Então, esse vetor aqui é muito forte. Sim. Exatamente isso. Mas, no fundo, é a ideia de, no caso real, é de você mexer pouco com a função e mexer pouco com o gráfico. Não vale só para polinômio, vale para mais coisas que é. Tá? É uma maneira de tentar enxergar isso. Agora, a questão é quando você tem raízes múltiplas, né? Então, o seu gráfico, conforme o exemplo 2, ele pode não ter zeros ali próximo, não pode ter raiz próxima. Mas em C, no mundo polinomial, tem. E aí a gente vai mostrar exatamente o que acontece aqui, na semana que vem. Suponha que eu tenho uma raiz de multiplicidade n maior que 1. Ok? Então, você vai criar um dado epsilon, vai existir um delta, tal que o polinômio com os coeficientes próximos dos coeficientes do polinômio P, as suas raízes, n raízes, se tiver n, uma de multiplicidade n, as n raízes podem estar aqui dentro. Todas vão estar dentro. Ok?
elas podem se desdobrar, algumas podem continuar repetidas, não há problema, mas todas continuam próximas. Então, se junta isso, o que nós fizemos hoje, você tem uma ideia geral de que